Oi, meu nome é Dona Lúcia. Eu tenho 75 anos e vivo aqui, numa cidadezinha no estado de Alagoas. Eu quero começar pedindo para você deixar um like nesse vídeo se você gosta de histórias de vovó e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, viu? E por favor, me conta de onde você está assistindo essa história. Eu adoro saber até onde as minhas palavras estão chegando nesse Brasil e mundo. Olha, minha querida, que eu respondo comentários de pessoas até de fora do Brasil. E isso me deixa tão satisfeita que você nem imagina. Essa história é muito importante para mim. Vai mexer com o meu coração e eu espero que mexa com o seu também. Agora fique aí, porque vou te contar o que aconteceu com meu filho Marcos. E meu Deus, como eu queria que as coisas tivessem sido diferentes. Peço que assistam até o final, senão vocês não vão entender a história. Então bora lá. Eu tive o Marcos com 28 anos, junto com o meu marido, Adriano. Eu lembro daquele dia como se fosse ontem. Quando ele nasceu, eu fiquei tão feliz, tão emocionada. Ele era tão pequenininho, mas já trouxe tanta luz para nossa vida. O Adriano e eu, a gente não cabia de tanta alegria. A gente sempre sonhou com esse momento, e finalmente ele estava ali, no nosso colo, a nossa maior bênção. Desde aquele dia, Marcos foi o centro da nossa vida. A gente deu o melhor para ele, fez tudo o que pôde para que ele fosse feliz. E eu nunca imaginei que, tantos anos depois, a vida fosse me colocar diante de algo tão doloroso. Mas isso é o que eu vou contar para você agora. Ele cresceu tão rápido. Quando ele tinha uns 6 anos, me lembro dele dizendo que queria ser polícia. Aquilo me dava até um certo medo, sabia? Porque ele falava com tanta convicção, com aquela pureza de criança. Eu ficava pensando, será que ele sabe o que é isso? Mas era o sonho dele, e eu não podia mudar. Sonho de criança, né? Eu só podia apoiar, mesmo com medo, mesmo sem entender muito bem o que aquilo significava. Quando eu tinha 46 anos, o Marcos já estava com 18 e estava cheio de sonhos. A cidade onde a gente morava, aqui em Alagoas, não oferecia muita coisa para ele. Ele me dizia que queria mais, que precisava sair daqui para buscar oportunidades. Então ele me falou que queria ir para o Rio de Janeiro, porque lá ele teria mais chances, mais possibilidades de fazer a vida dele. Aquele dia foi um dos mais difíceis para mim, mas eu sabia que ele estava certo. Ele era jovem, cheio de vontade, e eu não podia prender os sonhos dele. Então eu peguei minhas economias, o que eu tinha guardado com tanto esforço, e dei tudo a ele para que pudesse ir. Meu coração ficou apertado, mas ao mesmo tempo eu sabia que estava fazendo o que qualquer mãe faria: ajudar o filho a seguir o caminho dele. Chegou o momento dele partir. Eu estava tão triste, mas tentei esconder. Sabia que era o melhor para ele, mas o vazio dentro de mim parecia grande demais. Ele me olhou com aquele sorriso de sempre e disse: "Mãe, vai ficar tudo bem. Eu vou lá, vou trabalhar, vou dar o meu jeito. E com o tempo, vou voltar para te ver." E ele falava com tanta confiança, com aquela esperança jovem que só ele tinha. Mas eu sabia que aquela despedida ia ser difícil, e no fundo, meu coração não parava de apertar. O Adriano, como sempre, estava mais calmo. Ele era homem e, de certa forma, ele ficava mais tranquilo nessas horas. Não chorou, não demonstrou o quanto estava triste. Só olhou para ele e disse: "Filho, tenha juízo por lá, cuide de si e aproveite as oportunidades." Ele sempre foi mais contido, mas eu sabia que, no fundo, ele estava tão preocupado quanto eu, só que ele não conseguia mostrar da mesma forma. Os dias e meses passavam, e a saudade só aumentava. A gente se comunicava sempre, mas não era como hoje, com celular, fácil e rápido. Não tinha essa facilidade, não. Eu ligava para ele sempre que podia e a gente conversava nos telefones de orelhão, com aquela ficha que parecia nunca durar o suficiente. Às vezes, o coração apertava quando a ligação acabava e eu ficava ali, com o dedo no gancho, esperando, quem sabe, ele ligar de novo. Naquela época, quem tinha celular era muito raro, só quem era bem rico mesmo. Então, a gente se virava como podia, mas sempre se falava, mesmo que fosse por poucos minutos. Com o tempo, as coisas começaram a mudar.
meu filho demorava mais e mais para se comunicar comigo. Eu começava a sentir que algo não estava certo, sabe? Eu tinha aquele pressentimento que toda mãe tem de que algo estava errado. Ele já não conversava comigo como antes, o jeito dele estava diferente. Ele começou a ficar mais frio, mais distante, e cada vez que eu ligava, a conversa era mais curta, sem aquele entusiasmo de antes. Eu sentia que ele estava se afastando e isso me apertava o coração. Mas eu sabia, o pressentimento de mãe nunca erra. Foi então que as ligações pararam de acontecer por completo. Eu fiquei desesperada. Passavam-se meses sem eu ouvir uma palavra dele, e a cada dia que passava, minha preocupação só aumentava. Eu não sabia mais o que fazer. Fiquei sem notícias, sem saber se estava bem, se estava vivo. A dor de não saber o que estava acontecendo com meu filho foi a pior que eu já senti. O tempo parecia se arrastar, e a cada dia que não recebia uma ligação, meu coração ficava mais apertado, mais angustiado. Mas naquela mesma época, meu marido, o Adriano, começou a sentir dores nos rins. E eu, que já estava angustiada pela falta de notícias do Marcos, agora tinha que me dividir entre ele e o Adriano. Eu precisei ficar ao lado dele, acompanhando os tratamentos, levando-o aos médicos. Ele estava ficando fraco e eu não podia sair de perto. A situação estava ficando cada vez mais difícil e eu me vi sozinha, tentando dar apoio a ele e, ao mesmo tempo, preocupada com o meu filho, que estava distante e sem dar notícias. Eu queria muito viajar atrás do meu filho, ir até o Rio de Janeiro, procurar por ele, mas eu não podia. O Adriano estava doente e eu sabia que ele precisava de mim. Eu não tinha como deixá-lo, ele já estava muito fraco e eu era tudo o que ele tinha naquele momento. O desejo de ir atrás do Marcos, de saber se ele estava bem, me consumia todos os dias, mas o dever de estar ao lado do Adriano falava mais alto. A saudade e a preocupação com o Marcos estavam me engolindo, mas eu tinha que ser forte para os dois. A luta com o Adriano estava me secando por dentro, me deixando sem forças. Cada dia que passava, parecia que eu estava ficando mais fraca, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O Adriano estava piorando, e eu sabia que precisava ser forte para ele, precisava cuidar de tudo e de todos, mas a preocupação com o Marcos nunca me deixava em paz. Eu pensava nele a cada minuto, imaginando onde ele estaria, se estava vivo, se estava seguro. Eu me torturava com perguntas sem resposta, sem saber o que tinha acontecido com meu filho. Cada dia sem notícias dele me fazia sentir um vazio imenso, como se algo estivesse se rompendo dentro de mim. Onde a gente morava, não tinha parentes meus nem do Adriano por perto. Então, eu não tinha com quem contar para procurar saber o que tinha acontecido com meu filho. Eu estava completamente sozinha nessa situação. Não havia ninguém para me ajudar a buscar por ele, nem alguém que pudesse me dar uma resposta. E isso me deixava ainda mais impotente. Eu ficava presa em uma angústia sem fim, sem saber o que fazer, sem poder tomar uma atitude. A cada dia, eu sentia que estava afundando mais e mais e não sabia como sair dessa. Eu só queria saber que ele estava bem, mas parecia que tudo estava escapando por entre meus dedos. Naquele tempo, os tratamentos para quem tinha problema renal eram muito difíceis, muito mais do que hoje. Não era como agora, com essas tecnologias avançadas, com opções de tratamento mais eficazes. O Adriano estava passando por um sofrimento danado e eu me sentia tão impotente. Os médicos tentavam, faziam o possível, mas as alternativas eram limitadas. Eu ficava ali, ao lado dele, vendo-o sofrer e me perguntando se ele conseguiria aguentar. Cada dia parecia ser uma luta mais difícil. E eu, por mais que quisesse estar com o Marcos, não conseguia me afastar do Adriano. Ele precisava de mim, mas a sensação de que meu filho estava lá, longe, sem saber como ele estava, me consumia. Então, foi em uma tarde de segunda-feira que a vida virou de cabeça para baixo. Meu marido, o Adriano, me deixou. Ele faleceu. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu olhei para ele, ali, e não sabia o que fazer. Um vazio tão grande tomou conta de mim,
como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu caí no chão, chorando, sem acreditar que ele tinha ido embora. Aquilo não podia estar acontecendo, eu não podia estar vivendo aquele pesadelo. Era como se tudo ao meu redor tivesse desmoronado, e eu fiquei ali, sozinha, sentindo a dor de perder o homem que eu amava e, ao mesmo tempo, com o peso da preocupação com meu filho, ainda sem respostas. Eu sofri tanto que parecia que meu coração ia parar junto com o dele. Eu simplesmente não conseguia aceitar a perda do meu marido. Depois de tantos anos juntos, depois de tanta luta lado a lado, como é que, de uma hora para outra, ele simplesmente se foi? Eu ficava sentada na cama, olhando para o nada, esperando ele chamar meu nome, esperando ele voltar, como se tudo não passasse de um engano, de um pesadelo do qual eu ia acordar a qualquer momento. Mas os dias passavam, e a realidade me batia cada vez mais forte. O Adriano se foi, e eu fiquei ali, sozinha, sem meu marido e sem meu filho, perdida no meio de uma dor que parecia não ter fim. Quando chegou o dia do enterro do Adriano, eu não queria nem deixar colocarem o caixão no buraco. Eu gritei, me desesperei, me agarrei a ele como se, de alguma forma, isso pudesse impedir que ele fosse embora. Não importava o que as pessoas falavam, eu não conseguia aceitar, não conseguia entender por que ele tinha sido levado tão de repente. Eu olhava para o caixão e sentia que meu mundo inteiro estava sendo enterrado junto com ele. O peso da dor era tão grande que parecia que eu ia desmaiar ali mesmo. As lágrimas não paravam de cair e meu corpo estava tão fraco como se eu não tivesse mais forças para lutar. Eu só queria que ele voltasse, que tudo fosse como antes, mas a realidade era cruel e eu não podia fazer nada. Ele tinha ido embora e eu estava sozinha, perdida em meio a uma dor que não fazia sentido. Passei 6 meses de luto pelo Adriano. Foram os meses mais difíceis da minha vida. A casa ficou vazia, silenciosa, sem vida. Eu não tinha mais vontade de fazer nada, nem de sair, nem de conversar com ninguém. Meu coração estava pesado, cheio de dor e saudade. Cada canto daquela casa me lembrava dele e eu não sabia como seguir em frente. O pouco dinheiro que ele tinha juntado ao longo da vida foi todo para o enterro. Cada centavo foi usado para dar a ele um descanso digno, mas isso também me deixou sem nada. O que me restava era a minha pequena economia, o dinheiro que eu ainda tinha guardado com muito esforço. E foi então que eu tomei uma decisão. Eu iria para o Rio de Janeiro procurar pelo meu filho. Não dava mais para esperar. Eu já tinha perdido o Adriano e eu não podia correr o risco de nunca mais ver o Marcos. Meu coração de mãe me dizia que eu precisava ir atrás dele, custasse o que custasse. Eu fui atrás dele, como se aquela fosse a única coisa que ainda poderia me salvar. Cheguei no bairro onde ele dizia que morava, mas o que eu encontrei não foi o que eu esperava. A cada pessoa que eu perguntava se conheciam o Marcos, as respostas eram estranhas, quase como se evitassem falar sobre ele. Algumas olhavam com cara de quem queria me despachar logo, como se o nome Marcos fosse algo indesejado, algo que trazia desconforto. Aquelas pessoas sabiam quem ele era, mas também sabiam o que ele fazia, e isso parecia ser algo que ninguém queria tocar. Foi então que uma vizinha dele, uma mulher chamada Roberta, me perguntou o que eu era dele. Eu, com o coração na mão, respondi que era a mãe dele. E ela, com um olhar meio desconfiado, acabou me contando tudo. Ela disse que o Marcos andava com umas amizades erradas, com gente envolvida em tráfico de drogas, e que ele já não era mais o mesmo. Quando ela me falou aquilo, meu coração parecia que ia parar. A dor foi tão grande, tão insuportável, que eu achei que ia desmaiar ali mesmo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu filho, aquele menino que eu criei com tanto amor, estava envolvido com esse tipo de gente? Meu peito apertou de uma forma que parecia que eu ia ter um infarto. Eu não sabia como reagir, nem o que fazer. Só sabia que aquilo estava me destruindo por dentro. Eu não acreditei naquilo. Fiquei ali, parada, como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu perguntei, quase sem ar, onde eu poderia ver o Marcos, onde ele estava. A Roberta, com um olhar triste, me respondeu:
Ele está preso, Dona Lúcia. Foi preso em uma operação. Eu senti como se o mundo tivesse desabado sobre mim. Não podia ser verdade. O meu filho, preso? Mas o Marcos. O sonho dele desde pequeno era ser polícia. Como isso podia ter acontecido? Ele queria ajudar, proteger as pessoas. Como é que ele tinha se envolvido com algo tão distante daquilo? Eu olhava para Roberta sem entender, sem conseguir processar a realidade que ela estava me dizendo. Então, ela continuou. E cada palavra dela era como uma facada no meu peito. Os policiais pegaram ele até com arma, Dona Lúcia. Encontraram uma na mochila dele. Eu fiquei em choque. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Como aquele menino que sempre sonhou em fazer o bem, agora estava do outro lado da lei, envolvido com armas e drogas. A dor que eu sentia era algo que eu nunca imaginei que fosse vivenciar. Meu filho, meu Marcos, preso, por algo tão distante daquilo que eu sempre imaginei para ele. Eu fui até a cela onde ele estava preso. O lugar era sujo e frio, um ambiente que eu nunca imaginei ver meu filho. Quando eu entrei e vi ele ali, de uniforme de prisioneiro, sentado no canto, foi como se meu coração tivesse se partido em 1000 pedaços. Eu fiquei sem reação, só olhava para ele, tentando entender o que estava acontecendo, sem conseguir processar aquela imagem. Meu filho, tão jovem, tão cheio de sonhos, ali, naquele lugar de dor e desesperança. Eu comecei a chorar, sem conseguir controlar as lágrimas. Não era só a dor de ver meu filho preso, mas também o desgosto de saber que ele tinha se perdido. Ele olhou para mim e quando nossos olhos se encontraram, ele começou a chorar também. Eu nunca vou esquecer a dor nos olhos dele, um olhar de arrependimento que me cortou por dentro. Desculpa, mãe, desculpa por tudo. Ele disse com a voz embargada, como se a culpa estivesse esmagando ele. Eu me envolvi com amizades falsas e eles armaram para mim. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu errei, mãe, e agora estou pagando o preço. Eu não sabia o que responder. Eu não sabia nem se deveria falar alguma coisa. Eu só sentia aquela dor profunda, uma dor de mãe que vê seu filho se afundar em algo que ela jamais imaginaria. Ele estava ali, perdido, e eu estava ali, tentando entender tudo o que aconteceu, sem saber como ajudá-lo. Eu olhei para ele, ainda chorando, e senti meu coração se apertar mais. Não conseguia mais segurar. Marcos, o papai, o Adriano. Ele faleceu, eu falei, com a voz tremendo. Quando ele ouviu, parecia que o chão tinha se aberto debaixo dos pés dele também. Ele ficou em choque, com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava ouvindo. O quê? Mãe, o que aconteceu com o pai? Ele perguntou com a voz cheia de pânico, como se não conseguisse processar a notícia. Eu tentei explicar, mas a dor me engoliu de novo. Ele ficou muito doente, Marcos. Problemas no rim e não teve mais como ele se recuperar. Ele se foi, filho. Eu perdi o Adriano e depois disso fiquei ainda mais perdida sem saber de você. Você desapareceu e não sabia o que tinha acontecido. Eu sofri tanto, meu filho. Cada dia que passava sem saber de você, sem saber se estava bem, me corroía por dentro. Eu não sabia mais o que fazer. Ele, com os olhos cheios de lágrimas, me olhou como se o peso daquela notícia tivesse sido ainda mais difícil de carregar. Mãe, eu não sabia. Eu não sabia, ele repetia soluçando. E eu, tentando encontrar forças em meio a tanta dor, segurei a sua mão pela primeira vez em muito tempo. Aquele momento, naquele lugar, era tudo o que eu não queria para ele. Eu sonhei tanto com um futuro diferente, mas a vida tinha sido cruel com a gente. E eu ali, naquele instante, com ele preso, sem saber o que seria do futuro dele, do nosso futuro. Só a dor e a saudade de um tempo que não voltaria mais. Ele começou a se lamentar para mim, pedindo desculpas de uma forma tão desesperada, como se aquelas palavras pudessem apagar tudo o que ele tinha feito. Mas eu sabia que não seria assim. Mãe, me perdoa.
Eu errei tanto, eu me perdi tanto. Eu nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Quando eu comecei, tudo parecia tão fácil, tão atraente, mas eu estava tão cego e agora estou aqui, pagando por tudo o que fiz. Me perdoa, mãe, por não ter sido o filho que você sempre sonhou, ele dizia, com a voz embargada, tentando segurar as lágrimas que pareciam não ter fim. Eu só o olhava, com o coração partido, sem saber o que dizer. As palavras dele me cortavam, mas eu sabia que ele estava tentando se redimir, tentando voltar para aquele lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Eu nunca imaginei que iria me envolver com esse tipo de coisa, ele continuou. Aquelas pessoas, as amizades que eu fiz, eram falsas. Eles me usaram, me enganaram e agora eu estou preso, sem saber o que fazer, sem saber como voltar atrás. Eu escutava tudo aquilo, e o que mais doía era saber que ele estava ali, naquele lugar, pagando um preço alto por escolhas que ele mesmo fez, sem ter a chance de corrigir os erros a tempo. Eu não sei o que fazer, mãe. Eu não sei como sair disso. Me sinto perdido, sem saber onde encontrar o caminho de volta, ele disse, com o rosto desfigurado pela dor e arrependimento. Eu queria poder fazer algo, dizer algo que pudesse aliviar aquele peso que ele estava carregando, mas eu sabia que não tinha palavras suficientes para isso. A dor de ser mãe em um momento como aquele é indescritível. Eu queria poder voltar no tempo. Queria poder mudar as escolhas que ele fez. Mas a realidade estava ali, diante de nós, e não havia como escapar dela. Eu te amo, Marcos, e sempre vou te amar. Mas você precisa entender que, às vezes, a vida não dá segundas chances. Eu falei, tentando ser forte, mas a minha voz traiu minha dor. O tempo foi passando e a sentença do meu filho foi dura. Ele pegou 10 anos de prisão e eu, como mãe, sabia que aquele seria um longo período sem ele. Eu não tinha mais dinheiro para pagar advogados para tentar diminuir a pena dele. Cada dia que se passava parecia um ano e eu vivia naquela aflição constante, sem saber o que fazer. O Marcos estava preso e o meu coração estava preso também. Preso à dor de saber que ele estava pagando por erros que, no fundo, eram frutos de escolhas feitas sem saber o impacto que teriam. Eu sofria dia e noite, rezando, pedindo a Deus que o guardasse, que o livrasse de tudo de ruim que poderia acontecer naquela prisão. A dor de vê-lo ali, sem poder fazer nada, me consumia. As visitas à cadeia, os momentos em que ele falava comigo, eram os únicos momentos que me davam alguma esperança, mas ao mesmo tempo eram dolorosos, porque cada vez que eu via o Marcos, parecia que ele estava mais distante da vida que eu queria para ele. Durante aqueles 10 anos, a saudade foi uma constante, e a dor de não poder tê-lo perto me machucava mais a cada dia. Eu me perguntava se algum dia ele voltaria a ser o filho que eu conheci, se algum dia ele encontraria o caminho de volta para si mesmo. Eu continuei orando, pedindo a Deus que o perdoasse, que o ajudasse a se reencontrar, a se curar de todo o mal que ele tinha vivido. Eu sabia que o caminho dele seria longo, mas a esperança de vê-lo novamente me dava forças para seguir. E então, finalmente, depois de 10 longos anos, meu filho saiu da prisão. Quando ele apareceu diante de mim, não era mais o mesmo. Ele estava diferente, com os olhos mais calmos, a postura mais tranquila. Ele olhou para mim com um sorriso tímido, mas cheio de sinceridade. O Marcos, aquele mesmo filho que eu vi se perder, agora estava diante de mim, renovado. Ele me disse, com uma humildade que eu nunca tinha visto antes: "Mãe, eu encontrei Deus. Eu me converti e estou disposto a mudar a minha vida. Quero seguir o caminho dele e viver de forma diferente, com propósito. Quero que a senhora me perdoe, mãe. Sei que errei, mas agora estou buscando ser uma pessoa nova." Eu não consegui segurar as lágrimas. Aquelas palavras, aquelas atitudes me trouxeram um alívio imenso. Eu sabia que finalmente o meu filho estava no caminho certo, que ele havia encontrado a paz que eu tanto rezava para que ele encontrasse.
Aquele Marcos, que um dia se perdeu no mundo, agora estava de volta, mais renovado, mais forte, mais maduro. O alívio que eu senti foi indescritível. A dor de 10 anos de saudade, de sofrimento, se transformou em uma alegria imensa de saber que ele tinha mudado, que ele tinha encontrado o que tanto procurava. E mais importante, eu sabia que ele estava com Deus. Eu estava tão feliz, mas tão feliz, que parecia que o peso daqueles 10 anos de dor tinham desaparecido em um instante. Eu olhava para o Marcos e não conseguia conter a emoção. Era como se eu estivesse vendo meu filho pela primeira vez novamente, mas agora de uma forma renovada, transformada. Ele estava procurando o propósito de Deus, e isso me dava uma paz profunda, algo que eu jamais imaginei sentir depois de tanto sofrimento. Ver meu filho, aquele mesmo garoto que havia se perdido em escolhas erradas, agora buscando a Deus, buscando uma nova vida, foi como uma luz que iluminou toda a escuridão dos anos que passamos separados. Ele começou a falar com tanto fervor sobre a fé, sobre como ele tinha se encontrado em Deus, como a prisão o fez refletir sobre os erros do passado e como ele agora estava disposto a seguir um caminho de retidão. Era como se aquele Marcos que eu conhecia, cheio de sonhos e desejos, mas perdido nas ruas e no erro, tivesse finalmente se encontrado. Ele me contou sobre os cultos que ele participava, sobre as orações que ele fazia e sobre como ele sentia que estava sendo guiado por Deus. Ele me disse que a prisão, embora fosse a pior experiência da vida dele, foi o momento em que ele mais se aproximou de Deus, e foi ali que ele entendeu que precisava mudar. Eu, como mãe, não pude fazer nada além de agradecer a Deus. Aquele sentimento de dor e sofrimento que eu carregava havia se transformado em uma gratidão imensa por ver meu filho reencontrando o caminho certo, buscando a paz que ele sempre precisou. Eu sabia que ele tinha cometido erros, que ele tinha se perdido. Mas agora, vendo ele de volta ao propósito que sempre sonhei para ele, meu coração transbordava de alegria. Ele não era mais aquele jovem revoltado, aquele garoto perdido nas ruas, mas sim um homem que estava se reconstruindo, que estava procurando a verdade e a felicidade naquilo que realmente importava. Era como se tudo tivesse acontecido por um motivo, como se todo o sofrimento, toda a dor e a distância entre nós tivessem sido necessários para que ele chegasse até ali, até o ponto de buscar a sua redenção em Deus. E eu, com lágrimas nos olhos, sabia que agora ele tinha encontrado o que procurava e que o amor de Deus era o que o sustentaria daqui para frente. Eu tinha uma nova esperança, não só para ele, mas também para mim. O filho que eu sempre sonhei em ter, o filho que eu sempre desejei ver se tornando um homem de bem, estava de volta. E eu sabia que agora, com Deus ao seu lado, ele nunca mais se perderia. Quando o Marcos me disse que estava querendo ser pastor, eu fiquei maravilhada. Mas ao mesmo tempo, ainda me sentia em choque. Como poderia ser possível? O meu filho, que quando era criança sonhava em ser polícia, agora queria seguir o caminho de um pastor? Eu olhava para ele, já com 30 anos, e não conseguia acreditar na transformação que ele havia vivido. A vida, tão cheia de surpresas, me mostrava que Deus tem seus próprios planos, mesmo quando os nossos parecem estar completamente perdidos. O Marcos, com aquele brilho nos olhos, me explicou que sentia no coração o desejo de servir a Deus de uma forma ainda mais profunda. Ele queria pregar, ajudar as pessoas a encontrarem o mesmo caminho de transformação que ele encontrou na prisão. Mãe, eu sei que é difícil, mas eu sinto que Deus me chamou para ser pastor. Eu quero levar a palavra dele, ajudar outras pessoas a se encontrarem. Assim como eu me encontrei, ele me disse, com tanta convicção que eu não tive dúvidas de que ele estava falando com o coração. Eu olhava para ele e pensava no menino que, aos 6 anos, me dizia com tanta firmeza que queria ser polícia, que queria proteger as pessoas e fazer justiça. Agora, com 30 anos, ele estava com o mesmo entusiasmo, mas dessa vez com um chamado completamente diferente.
Ao invés de uma farda e uma arma, ele queria carregar a Bíblia e espalhar a mensagem de amor e redenção. E, de certa forma, isso fazia sentido. Quando ele era criança, ele queria proteger as pessoas, e agora, como homem, ele queria salvar as almas, trazer paz aos corações. Deus tinha usado a dor, a prisão, as dificuldades, para moldá-lo e prepará-lo para um propósito muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Claro, não foi fácil. Naquele tempo, ele ainda estava começando a estudar, a aprender a ler melhor, porque as dificuldades de leitura eram grandes. A prisão, as ruas, tudo aquilo tinha deixado marcas na educação dele, e ele tinha que se esforçar para conseguir compreender a palavra de Deus de forma mais profunda. Mas ele estava determinado. Mesmo quando as palavras pareciam difíceis e a leitura ainda desafiadora, ele não desistia. Ele dizia que sentia a presença de Deus em cada página que ele virava, e apesar de todas as dificuldades, ele sentia que estava no caminho certo. Era tão impressionante ver como, apesar das dificuldades, ele nunca se afastou da sua fé. A leitura, que antes parecia um obstáculo tão grande para ele, se tornou uma paixão. Ele estava tão focado em aprender, em entender as Escrituras, que eu via o quanto Deus estava trabalhando no coração dele, transformando cada parte do seu ser. O Marcos, que um dia sonhou em ser polícia, agora queria ser um pastor, um guia espiritual para aqueles que, como ele, precisavam de redenção. Eu não conseguia parar de pensar como a vida nos leva por caminhos inesperados, mas eu sabia que ele estava exatamente onde deveria estar, cumprindo o propósito que Deus tinha para ele. Com o tempo, Marcos conheceu uma mulher maravilhosa chamada Rose. Ela estava ao lado dele, apoiando-o em sua jornada de fé, sendo uma mulher de Deus, assim como ele. Rose se tornou uma companheira de vida e de caminhada espiritual. Juntos, formaram uma família. E foi quando eles tiveram o primeiro filho, um garotinho lindo, que para Marcos simbolizava o renascimento de tudo o que ele havia vivido, de toda a transformação que Deus tinha feito em sua vida. Eu lembro do dia em que ele veio até mim e disse: "Mãe, a gente decidiu o nome do nosso filho. Vamos chamar ele de Adriano." Aquela palavra caiu no meu coração como um presente de Deus. Adriano, meu marido, o pai dele, o homem que tanto amou, tanto cuidou e que, infelizmente, não teve a chance de ver o seu filho se tornar o homem que ele se tornou. Marcos, com tanto carinho e respeito pelo legado do pai, decidiu dar o nome de Adriano ao seu filho. Ele queria que o nome do avô vivesse através do neto, como uma forma de homenagem, como uma forma de nunca esquecer de tudo o que o Adriano representou para ele e para nossa família. Quando eu soube, eu não consegui conter as lágrimas. Foi uma mistura de emoções. Eu chorava, mas era um choro de alegria, de emoção, de saudade e gratidão. Eu sabia que o Marcos estava criando um novo legado, uma nova história, agora com seu filho. E ao mesmo tempo, meu coração apertava porque o Adriano, meu marido, não poderia ver o neto que agora carregava o nome dele. Eu imaginava como seria bom se o Adriano pudesse ter vivido um pouco mais, para ver o Marcos tão transformado, tão firme na fé, e agora com um filho para cuidar e educar. Eu olhava para o meu neto e sentia como se ele fosse um pedaço do Adriano, um pedaço do Marcos, uma continuidade de tudo aquilo que vivemos. A vida estava me ensinando que, apesar das perdas, a vida seguia e o amor se perpetuava. Mesmo com a partida de Adriano, o nome dele estava agora sendo transmitido para as futuras gerações, e isso me trazia um conforto imenso. No fundo, eu sabia que Adriano, onde quer que estivesse, estava olhando por nós, por sua família, por seu neto. Eu sabia que ele não teve a chance de ver o Marcos em sua total transformação, e o meu coração sentia uma dor silenciosa por isso. Adriano, meu marido, foi a base de tudo, e não poder vê-lo nesse momento tão especial me cortava por dentro. Mas também me fazia acreditar que ele sabia que, de alguma forma, ele ainda fazia parte de nossa história.
Ele sempre será lembrado, e agora, com o nome de Adriano sendo passado para seu neto, ele estava imortalizado de uma maneira linda. O Marcos, ao nomear o filho assim, me deu uma grande alegria, e eu sabia que esse nome teria um peso imenso em nossas vidas. Hoje, meu filho Marcos é quem toma conta de mim. Ele se tornou o homem que eu sempre soube que ele poderia ser, e agora, ele cuida de mim com tanto carinho e dedicação. Quando olho para ele, vejo um homem cheio de sabedoria, que passou por tantas dificuldades, mas que nunca perdeu o amor que tem por mim, por sua família e por Deus. Ele é o meu orgulho, o meu alicerce e a razão pela qual eu continuo forte. Vivemos juntos, aproveitando cada momento que Deus nos dá. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto da vida, tendo meu filho ao meu lado, cuidando de mim e de tudo ao nosso redor. E eu também sou grata por isso, por poder retribuir todo o amor que ele sempre me deu, especialmente agora que ele se tornou pai e tem sua própria família. A vida, com suas surpresas e reviravoltas, me ensinou a valorizar os pequenos momentos, os gestos simples de carinho, as conversas à mesa, os risos compartilhados e até os silêncios que dizem tanto. Eu sei que o tempo não volta, e o que eu vivi com Adriano, a dor da perda, a saudade que nunca passa, tudo isso está guardado em meu coração. Mas hoje, ao lado do Marcos e do meu neto, posso ver que a vida tem seus próprios ciclos e que o amor nunca se apaga. Ele só se transforma, se reinventa e se perpetua de maneiras que às vezes a gente não consegue entender. Agora, ao lado de Marcos, eu vejo como a nossa história é preciosa. Aproveito cada dia, cada sorriso, cada abraço que ele me dá, porque sei que a vida pode ser imprevisível e a gente nunca sabe quanto tempo tem. Então, a cada dia, eu agradeço a Deus por ter me dado meu filho de volta, por poder estar ao lado dele e viver o amor de mãe e filho, que nunca morre, nunca se apaga. Estamos criando novas memórias, novas histórias, e isso me dá a paz que eu tanto procurei durante esses anos todos. Hoje, olhando para trás, eu vejo como a vida é cheia de surpresas. Se alguém me dissesse, anos atrás, que meu filho um dia seria o homem que é hoje, eu teria dificuldade em acreditar. Mas Deus me mostrou que, mesmo nas maiores dificuldades, o amor de mãe nunca falha. Eu nunca perdi a esperança, e hoje, ao lado do Marcos, tenho certeza de que o amor que ele sempre teve por mim, por sua família, é o que nos sustenta até hoje. Eu passei por muitas dores, por perdas que eu jamais imaginei, mas também experimentei a alegria de ver meu filho se transformar, de vê-lo encontrar seu caminho, de ver ele se tornando um homem de fé e caráter. E agora, com o neto dele, com a família dele crescendo, eu sei que a vida, mesmo com todas as suas dificuldades, é um presente precioso. A cada dia, me sinto abençoada por ter a chance de viver esses momentos, de dar e receber amor, de ver meu filho criar a sua própria história e juntos aproveitamos tudo o que a vida ainda tem para oferecer. E se você, assim como eu, acredita no poder do amor, da família e de nunca perder a esperança, eu convido você a deixar um comentário aqui, dizer de onde você está assistindo e compartilhar suas próprias histórias comigo. Se você se emocionou com essa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui, sempre compartilho um pedacinho da minha vida com vocês, e ficarei muito feliz de saber que a minha história chegou até você. Afinal, a nossa história é feita de momentos que valem a pena ser compartilhados. Beijos, minha linda.